chinês e o outro alemão. Porque a língua que ele fala é diferente da outra. E quando eu digo língua, é língua estranha. É a língua normal. Ele nunca diz a mesma língua que a palavra de Deus diz. E o que o lugar onde ele congrega diz. Continua. Que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentimento e o mesmo parecer. Verso 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Dá um toque nesse irmão, diz assim: se eu descolar que você é contendeiro. Descolar que você é contendeiro. Olha aqui, trabalho terrível. Aleluia. Não existe não, mano. Diga comigo assim: todo mundo. Todo mundo Tem que falar a mesma língua. tem que falar a mesma língua. Aleluia. Se você não falar a língua que eu falo, as pessoas que estão acostumadas a me ouvir vão estranhar. Meu Deus. Entenderam? 1 Samuel, capítulo de número 7. Verso 9. O texto diz: dá uma glória aí, Deleuze. Glória a Deus. Não, você dá uma aleluia, glória. Não. O texto diz que Samuel pega um sacrifício. O texto diz que o exército de Israel está indo para a peleja, mas indo para a peleja para perder, porque não tinha força, habilitação. E o texto diz que o sacerdote toma uma atitude. Verso 9. E então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou em holocausto a quem? Irmão, quando a coisa estiver adversa, quando a coisa estiver complicada e você não tiver como vencer, não corre nos pés do profeta, não. Você tem o Cordeiro de Deus para te salvar e te livrar. E o Cordeiro é Jesus Cristo. E o Cordeiro não te ajuda pela metade. O texto diz que o sacrifício era o Cordeiro inteiro. Oh, aleluia. Aleluia. E o texto diz que o Cordeiro era o Cordeiro que mamava, ou de mama. O que era isso? Havia um sacrifício levítico, que o cordeiro, o boi, o cabrito, que era nascido, tinha que ser amamentado até o 7º dia. E no 8º dia, ele era sacrificado totalmente a Deus. E esse cordeiro subia como cheiro suave na narina de Deus, e Deus recebia como louvor. Samuel estava dizendo bem assim: a gente está apertado, a porta está fechada, estamos correndo o risco de morrer, mas eu não vou murmurar, eu vou adorar, vou louvar. Vem para me provar, vai. Levítico, abre aí. Levítico 27, 22. Levítico 22, verso 27 e 29. Levítico 22, 27 e 29. Alguém que tem uma voz boa e uma leitura boa, lê para mim. Ninguém tem. 22, verso 27 e o verso 29. Você pula o 28 e vai para o 29 direto. Lê aí, Ivone. Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Verso 29. E quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, o oferecereis da vossa vontade. Meu Deus. Glória a Deus. O que Samuel está oferecendo era um sacrifício de louvor. Aleluia. Da glória, quando a coisa está boa, é fácil. O difícil é quando a gente está cercado e não tem saída. Verdade. Mas Samuel não era sacerdote carnal, era espiritual. Ele sabia que enquanto os inimigos estavam vindo contra ele, haveria miríades e miríades de anjos batalhando as coisas dele, em nome de Jesus. Levante a mão direita bem alto, abra a boca, dê glória a Deus, porque Deus está batalhando as suas guerras. Verso de número 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto,
Os filisteus chegaram na peleja contra Israel. Então presta atenção aqui, olha nos meus olhos. Bel, ali é o vale. O exército está batalhando lá. Os israelitas estão esperando. Quando os filisteus chegam para a batalha e levantam a espada e vai começar, é na hora que Samuel está levando o cutelo no pescoço do cordeiro. O sangue começa a jorrar sobre o altar de sacrifício. Ele pega fogo e começa a queimar o sacrifício e a fumaça começa a subir. Nessa hora, quando ele disseram bem assim, nós vamos todos morrer, Deus abre o céu. Pastor, o que Deus fez? O texto diz, e Deus trovejou do céu. Pastor, o que significa isso? Os filisteus estavam com a espada na mão, pronto para vencer. Mas quando eles ouviram os trovejões de Deus, eles disseram assim, maior é o que está com eles do que o que está conosco. Olha só o verso 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os enterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Pastor, quando é que Deus troveja contra os meus inimigos? Quando eu entendo que é sacrificar. Glória a Deus. E não é sacrifício carnal, é sacrifício espiritual. Para concluir sobre o que é esse sacrifício espiritual, quem aqui veio do mundo? Não, nem todo mundo, eu não vim. Pedro diz bem assim que nós vivemos no mundo, mas no mundo nós não somos. Quem é que veio do mundo? Quem fumava, bebia, fazia... Quem aqui ia para balada, para o barzinho, ia para a praia e fazia aquela passada que tem lá? Quem fazia pro frevo, pro rock, pro funk, pro samba, para a escola de samba de Vila Maria? Olha para mim aqui nos meus olhos. Dá uma glória aí, Carlos. Glória a Deus. Presta atenção, Bel. Lembra quando você fazia tudo esse tipo de coisa? Se alguém não tivesse dinheiro, o que você fazia? Bancava. Até quando não tinha dinheiro, bancava as suas vaidades e seus vícios. Lembra, sim ou não? Sim. Isso era sacrifício o quê? Carnal. Hoje, tu é crente. Vai doer, viu? Quando você escuta a palavra dízimo, isso dói, não é na carne, é na alma. Quando você escuta a palavra oferta alçada, oferta voto, você diz, isso é coisa do cão. O pastor está endemoniado hoje. Tem igreja que faz isso. O pastor está endemoniado hoje, só perde dinheiro. Pergunta por quê? Porque ele não entendeu que existem coisas que não são carnais, são espirituais. São tão espirituais que um dia Jesus disse assim: antes de ofertar, antes de sacrificar, se tens alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no pé do altar, não oferece não. Vai-te, reconcilia-te com ele, porque isso não é só atitude carnal, é espiritual, e Deus vai receber. Tem um monte de crente que está fazendo dana, fazendo cheque de milhões, não está subindo nem no teto da igreja, a oferta dele. Por isso que a igreja precisa entender que meu sacrifício é sacrifício espiritual. Diga glória a Deus por isso. Pastor, por que Deus trovejou? Porque é a resposta de Deus para os meus inimigos. Aleluia. Viu aí, igreja? 1 Samuel 2,10. Lê para mim. Samuel 2,10. Samuel 2,10, lembra para mim? Se contendem com o Senhor, serão quebrantados. Desde o
dará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Não, você leu sem fé. Lê de novo, vai. Meu filho, já tô sem voz. Não, Eu mudei de que dia cantando? Sem fé. É que pode. Quatro vezes no domingo. Você é o ato, eu sou o Prega na segunda, terça, mas acabou. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. Para, desde o céu sobre eles quem? Eles e quem? Os que se levantam contra você. Aleluia. Significa, irmão, que é um princípio bíblico. Se levantar contra você, não se levanta só contra você, se levanta contra Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: se mexeram com você, mexeram com Deus. Mexeram com você, mexeram com Deus. Aleluia. Verso de número 12. E então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Verso 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram o quê? Foram o quê? Tudo porque eles entenderam que um sacerdote não é carnal, é espiritual. Não adianta só ter uma boa mensagem, precisa ter oração e jejum. Não adianta só ter uma boa voz, um bom tom para tocar, precisa ter jejum e oração, para que quando as pessoas te escutem, vejam que existem graça e unção sobre a sua vida. O texto diz, e eu termino agora: desde Eglon até Gate, até os seus servos Israel arrebatou a mão do Senhor sobre Israel. Houve paz entre Israel, entre os amorreus. Diz comigo: houve paz. Houve paz. Fale mais alto: houve paz. Houve paz. Pergunta por quê? Por quê? Houve sacrifício espiritual. Mispa e Sem são duas cidades. Uma do lado da outra. E essa pedra, qual seria o... Uma pedra normal. Ficou entre as duas. De uma cidade para outra era 74 quilômetros. Ela ficou no meio. Então, na verdade, é simbólico. É simbólico, porque uma pedra simbolizava o altar. E todo o altar que um hebreu fazia era diferente de um altar de um egípcio. O altar do egípcio era de palha. O altar de um hebreu era de pedra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a pedra. Altar onde não tem Jesus, não tem nada. Amém? Fique em pé. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus